Essa questão tem que ser anulada. A gente teve no último domingo a prova da PGA Mato Grosso, caiu o tema da intervenção estadual e eu tinha avisado disso no aulão, que a FCC adora esse tema. A FCC cobrou o tema, mas errou na questão e, na minha opinião, ela tem que ser anulada. Eu vou explicar aqui nesse vídeo. Vamos lá, galera, olha só. Eu recebi muita mensagem de gente me pedindo para comentar essa questão específica da intervenção estadual. Pessoas também falaram comigo pessoalmente pedindo para eu comentar essa questão. E olha, eu estou atendendo o pedido de vocês. Então, pô, deixa o like aí. A gente merece o like nesse vídeo. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para não perder as notificações. Eu vou tentar gravar outros vídeos comentando essa prova. Mas olha, seguinte, eu bati o olho logo no começo da prova de Direito Constitucional, não vi a prova inteira, mas logo no começo já vi essa questão e falei, olha, tem que ser anulada e eu vou explicar para vocês o motivo. Bom, no aulão eu fiz uma grande revisão sobre intervenção estadual. Expliquei tudo que era importante para esse tema, para as provas, considerando como é cobrado, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e por aí vai. E não deu outra. Apareceu uma questão de intervenção estadual na prova de Direito Constitucional. Vamos ler a questão. Depois de nós lermos a questão, eu já vou falar o gabarito dela e em seguida eu vou comentar. Tá? Vou explicar o tema e vou comentar porque, na minha opinião, ela tem que ser anulada. Beleza? Vamos lá, vou jogar na tela para vocês. Tá aí na tela para vocês. Olha só. A questão fala de intervenção estadual por conta de descumprimento de decisão judicial, tá? Quando a gente tem um descumprimento de decisão judicial, a intervenção estadual no município depende de uma ADI interventiva, tá? Isso está lá no artigo 35, inciso 4 da Constituição Federal. Beleza? Eu falei sobre isso no aulão de véspera. Vamos ver o enunciado. Ele fala assim, ó. Um município do estado de Mato Grosso foi intimado a cumprir ordem judicial do respectivo TJ, proferida em ação proposta pela Associação dos Professores da Rede Pública Municipal, determinando o pagamento imediato de gratificação para professores que ocupavam posições de direção nas escolas municipais. Decorridos 3 meses sem que o município tenha tomado qualquer providência para cumprir a ordem judicial, a associação propôs, perante o Tribunal de Justiça, a representação interventiva, que é a ADI interventiva estadual, né? Requerendo que o governador decretasse a intervenção no município. Considerando apenas esses elementos, à luz da Constituição Federal, da Constituição Mato-Grossense e da jurisprudência do STF, aí quer que você marque a alternativa correta. Pessoal, olha só. Antes da gente passar para as assertivas, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. O que é intervenção? Vamos fazer uma recapitulação bem rápida aqui. O que é intervenção? A intervenção é uma medida excepcional que existe em um Estado federal, por meio da qual um ente federativo se intromete nas competências de outro ente federativo. De modo que esse ente federativo que sofre a intervenção fica com a sua autonomia federativa reduzida durante aquele período em que a intervenção é realizada. Então a intervenção é uma medida excepcional porque ela é muito grave em uma federação, já que ela retira a plena autonomia de algum ente federado e ela, por ser excepcional, é temporária. Só pode existir durante aquele período estritamente necessário para restabelecer a normalidade. Restabeleceu a normalidade, o ente interventor se retira e o ente que sofre a intervenção recupera sua plena autonomia. Então, a intervenção é uma medida excepcionalíssima e ela só pode ocorrer nas hipóteses estritamente previstas na Constituição Federal. A intervenção estadual é aquela que é feita por um estado ou em um município localizado nele. E as hipóteses de intervenção estadual estão previstas no artigo 35 da Constituição. Então, intervenção estadual só pode acontecer naquelas situações, certo? Quais são as hipóteses previstas na Constituição Federal para intervenção estadual? Primeiro, quando existe alguma irregularidade na prestação de contas do município,
Segundo, quando o município por 2 anos consecutivos não paga sua dívida fundada sem motivo que justifique. Terceiro, quando o município não aplica na educação e na saúde os recursos mínimos exigidos pela própria Constituição Federal. E quarto, quando é ajuizada uma ADI interventiva estadual perante o TJ, que é a chamada representação interventiva, e o TJ dá provimento a essa ADI interventiva estadual. Essa ADI interventiva estadual é necessária para a intervenção estadual nas seguintes situações. Primeiro, quando o município viola os princípios constitucionais estaduais sensíveis. Segundo, quando for necessário para fazer com que o município cumpra lei ou ordem ou decisão judicial. Isso está lá no artigo 35, inciso 4 da Constituição Federal. Tá? Em relação aos princípios constitucionais estaduais sensíveis, o STF já disse que eles são os mesmos dos princípios sensíveis da Constituição Federal, porque os princípios sensíveis da Constituição Federal são de reprodução obrigatória nos estados. Ponto. Então o Estado não tem autonomia para criar outros princípios, para estabelecer outros princípios sensíveis. Beleza? Onde é que está a previsão da intervenção estadual nessa hipótese? Nesse caso, eu falei no artigo 35, inciso 4 da Constituição, que fala o seguinte, ó. O Estado não intervirá nos seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, aí inciso 4, ó, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, e a gente já sabe que são os mesmos da Constituição Federal, lá do artigo 34, inciso 7, porque são de observância obrigatória, tá? Ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Então, nesses casos, para ter intervenção estadual, ou seja, para o Estado intervir no município, tem que ter uma ADI interventiva estadual, a chamada representação interventiva, e o TJ tem que falar, beleza, realize a intervenção. Ele tem que dar provimento a essa representação interventiva, beleza? Isso aqui, então, é um caso da intervenção estadual. O que acontece? Nessa hipótese de provimento da ADI interventiva estadual, é possível que a decisão ou a medida adotada após o provimento da ADI interventiva seja simplesmente determinar a suspensão do ato municipal que estava causando a necessidade de intervenção. Se a medida se limitar a suspender o ato do município que estava causando a intervenção, não há necessidade de submeter o decreto que realiza a intervenção, o decreto do governador que realiza a intervenção, ao controle da Assembleia Legislativa. Tá? Porque na intervenção, decretou a intervenção, o Poder Legislativo tem que apreciar o ato que decreta a intervenção. É um controle político previsto na Constituição Federal. Mas nesse caso do artigo 35, inciso 4, se a medida adotada for só suspender o ato impugnado, não precisa mandar para controle do Legislativo. Só que, se a suspensão do ato impugnado não bastar para retornar à normalidade, aí a situação muda. Porque nesse caso, vai ter que haver uma efetiva, uma verdadeira intervenção, ou seja, o Estado vai ter que realmente se substituir ao município para exercer as competências municipais ali. E aí a gente vai ter o quê? A necessidade de mandar o decreto interventivo para controle do Poder Legislativo. Por quê? Porque nesse caso a gente está retirando a autonomia do município. Não está só suspendendo aquele ato que violou a Constituição, percebe? Bom, então essas peculiaridades são importantes para vocês entenderem um pouco as assertivas da questão e o motivo do gabarito. Tá aí o motivo do gabarito. Vamos voltar agora para a questão. Vamos ver as alternativas e qual foi o gabarito da banca, beleza? Vamos voltar aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês, para a gente ler junto aqui. Olha só. Bom, então a letra A falou: o descumprimento da ordem judicial em questão não se encontra dentre as hipóteses constitucionais que autorizam a medida. Errado. Se encontra, a gente viu que no caso de descumprimento de ordem judicial pode ter intervenção que depende da ADI interventiva estadual, tá? Letra B. O provimento à representação deve limitar-se a determinar ao governador que o Estado pague as gratificações devidas aos professores, assegurado o direito de regresso contra o município. Completamente errado, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui para mim. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma contradição com o próprio Instituto da Intervenção, porque na intervenção o que acontece? É um ente federativo se intrometendo no outro,
desempenhando dentro do âmbito daquele ente federativo as competências daquele ente federativo. Então não tem sentido falar que na intervenção é o Estado que vai pagar a gratificação. Não, o Estado pode intervir no município para fazer com que ele, município, pague a gratificação, mas não é o Estado que vai pagar a gratificação. Por quê? Porque na intervenção a gente não tem um ente fazendo pelo outro. A gente tem um ente fazendo o outro ente fazer. Percebe? É um ente colocando um gestor próprio dele no outro ente federativo para que esse outro ente federativo cumpra as suas obrigações constitucionais, certo? Bom, então letra B não tem o menor sentido, né? Letra C. Não compete ao TJ processar e julgar a representação interventiva, uma vez que fundada no descumprimento de ordem judicial emanada do próprio tribunal, sendo competente o Supremo Tribunal Federal. Errado, né? A gente viu que essa ADI interventiva é de competência do TJ, tá lá na Constituição. Letra D. Caso seja dado provimento à referida representação e sobrevindo o decreto de intervenção, com a nomeação de interventor é dispensada a submissão do decreto da Assembleia Legislativa. Errado. Por que está errado? Porque nesse caso, se a gente tem a nomeação de um interventor, significa o quê? Significa que a medida não se limitou a suspender o ato municipal que foi impugnado. A medida foi muito além. Ela realmente se intrometeu na administração municipal. Então não fica dispensado o controle legislativo nesse caso. Vai ter que ter o controle legislativo nesse caso aí, tá? E a última alternativa, que foi o gabarito oficial, tá? Ela fala assim: o provimento à referida representação é uma das hipóteses de intervenção do Estado no município, correto, realmente é, podendo o governador, se necessário, afastar o prefeito e nomear interventor, devendo então o decreto ser submetido à Assembleia Legislativa. Perfeito, é isso aí. Tá correto o que está escrito aqui, tá correto. É o gabarito oficial da banca, olha aqui, ó. Gabarito letra E. Só que tem um problema nessa questão. Qual é o problema dessa questão? O problema, deixa eu achar aqui a câmera para voltar para mim aqui. Tá, o problema da questão é o enunciado. O enunciado falou que a ADI interventiva foi proposta no TJ pela associação. Meus amigos, a associação não tem legitimidade para ajuizar a representação interventiva no Tribunal de Justiça. Essa legitimidade é do Procurador-Geral de Justiça. Simetricamente é o que acontece no âmbito federal, em que existem algumas hipóteses em que a decretação da intervenção federal depende também do provimento de uma ADI interventiva pelo STF, e essa ADI é de legitimidade do Procurador-Geral da República. Então percebam, qual é o problema da questão? É falar que a associação pode ajuizar a ADI interventiva estadual. A associação não tem essa legitimidade, tá? E aí eu quero só fazer uma explicação para vocês, para ficar muito claro isso aí, tá? No nosso aulão de véspera eu falei sobre a ADI interventiva estadual, eu falei, ó, a legitimidade é do Procurador-Geral de Justiça. Não me aprofundei nisso porque não tem tempo para se aprofundar nisso em aulão, certo? Mas aqui vocês vão entender, e quem quiser recorrer contra essa questão pedindo a anulação, vai ter como fundamentar, beleza? Olha só o que acontece. Quando a gente fala na Constituição, na intervenção federal, tá? Vou partir aqui da intervenção federal, que é aquela que é decretada pela União nos estados ou em municípios localizados em território federal, tá? Quando a gente fala nessa intervenção, existem algumas hipóteses em que essa intervenção também depende do provimento de uma ADI interventiva ou de uma representação interventiva. Só que nesse caso quem vai julgar a ADI interventiva é o STF e quem vai ajuizar o PGR. Então o Procurador-Geral da República que ajuiza a ADI interventiva federal. Essa ADI está regulamentada já, o procedimento dela está regulamentado em lei. É a Lei 12.500 e alguma coisa. 12.200 alguma coisa, agora eu não lembro, de 2011. É uma lei de 2011, certo? Bom, olha só essas duas hipóteses de decretação de intervenção federal, tá? Artigo 34, ó, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 6, prover a execução de lei federal, de ordem ou de decisão judicial. Inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, que são os princípios constitucionais sensíveis, tá? O que acontece? Nessas hipóteses, para decretar intervenção por violação aos princípios sensíveis aqui do inciso 7,
E para decretar intervenção em virtude de negativa de cumprimento, né, de execução de lei federal, a intervenção depende de o STF autorizar isso numa ADI interventiva. Onde é que está escrito isso? Está escrito no artigo 36 da Constituição. Olha o que ele fala. A decretação da intervenção dependerá, inciso 2, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do Supremo Tribunal Federal, do STJ ou do TSE, dependendo da matéria, né? Se for uma ordem ou decisão judicial que trata de matéria constitucional, quem vai requisitar é o Supremo. Se for uma matéria eleitoral, quem vai requisitar é o TSE. Se for uma matéria infraconstitucional federal, quem vai requisitar é o STJ, né? Cada um dentro do seu âmbito de competência, tá? E aí, inciso 3, dependerá de provimento pelo STF de representação do PGR, Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7, que é o caso dos princípios constitucionais sensíveis, né? E no caso de recusa à execução de lei federal. Inclusive, no caso da ADI interventiva, que tem como objetivo assegurar o cumprimento de uma lei federal, essa ADI interventiva é chamada até de ação de cumprimento de lei federal, ou ação de execução de lei federal. Tá? Ela é chamada dessa maneira. Então, se você viu esse nome por aí, ação de cumprimento, ação de execução de lei federal, saiba que isso nada mais é do que a ADI interventiva na hipótese em que o Estado não está cumprindo uma lei federal. E é uma ADI proposta pelo Procurador-Geral da República, porque a Constituição fala que é dele a legitimidade, e lá na lei que regulamenta o procedimento da ADI interventiva federal também fala que é do PGR a legitimidade. Pronto, beleza. Quanto à intervenção estadual, nós temos aquela hipótese que ela também depende da ADI interventiva estadual, que eu já expliquei para vocês, e ela está prevista no artigo 35, inciso 4 da Constituição. Vou até jogar na tela para vocês, para ficar maior o texto aí, e vocês lerem com mais facilidade. Esse dispositivo fala que o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando. Aí tem aqui o caso da ADI interventiva estadual. Inciso 4. Ao TJ der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Percebam que o objeto, a hipótese de cabimento da ADI interventiva estadual é mais ampla do que a da ADI interventiva federal. Porque na ADI interventiva federal ela cabe para o quê? Para execução de lei, no caso de lei federal. Mas ela não cabe para cumprimento de ordem ou decisão judicial. Já a ADI interventiva estadual cabe também para garantir ordem ou decisão judicial. Bom, esse dispositivo não fala expressamente que a legitimidade para essa ADI interventiva é do Procurador-Geral de Justiça, né, simetricamente ao PGR. Mas, na história das nossas constituições, na Constituição anterior à de 88, estava expressamente lá que, nesse caso de intervenção estadual, vai haver uma representação interventiva proposta pelo PGJ, pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, no texto anterior ao 88, estava expresso lá e aí afastava qualquer dúvida. Mas, atualmente, mesmo na Constituição de 88, não há dúvida sobre isso. Você vai lá na doutrina, todo mundo fala que, simetricamente, a ADI interventiva federal, no âmbito estadual, a legitimidade é do PGJ. A legitimidade é do PGJ. Eu até dei uma olhadinha nos livros de constitucional que eu tenho aqui em casa, de outros autores, e eles falam, ó, quem vai ajuizar é o PGJ. Por exemplo, o livro do Olavo Ferreira, que é meu colega de PGE São Paulo, fala exatamente isso expressamente. Você vai lá no livro do Eduardo dos Santos, ele fala isso também. O meu livro, já é um terceiro livro, fala isso também. Eu vi dei uma olhadinha no do Pedro Lenza e no do Bernardo Gonçalves. Eles não falam isso, mas eles não dizem que não é do PGJ. Eles não entram nesse detalhe. Simplesmente assim, eles não são tão detalhados. Mas a discussão sobre se é do PGJ ou não a legitimidade é uma discussão que nem existe na doutrina. Pelo menos não é do meu conhecimento. Se existe, ela é tão pequena e tão insignificante que não é uma discussão nem conhecida, tá? Então, é do PGJ a legitimidade para ajuizar essa ADI interventiva estadual. E embora não esteja expressamente no texto da Constituição de 88, isso está expresso na legislação do Ministério Público. Tá? Você vai lá na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a LOMP, que é a Lei 8625 de 93. Você vai lá nessa lei e
Olha só o que fala o artigo 29, tá? Lei 8625 de 93. Olha o artigo 29, o que ele fala. Ó, além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na lei orgânica e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça 2. Representar para fins de intervenção do Estado no município, com o objetivo de assegurar observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Então a legitimidade é do Procurador-Geral de Justiça, tá? Você vai na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem alguma coisa sobre isso? A gente tem decisão que estava considerando, que levava em consideração a Constituição anterior, né, na redação da emenda 1 de 69, e fala expressamente, ó, a legitimidade para a ADI interventiva estadual é do Procurador-Geral de Justiça. Não é de mais ninguém, é dele próprio. E ele nem atua, nesse caso, como substituto processual. Ele atua postulando um direito próprio dele. É uma legitimidade ordinária, no caso. Inclusive, olha só esse precedente aqui. Eu tirei um print, tá, do site do Supremo Tribunal Federal, porque fica mais fácil, né, montar o slide assim. Mas olha esse precedente aqui, ó. Esse recurso extraordinário foi julgado em 89. Foi julgado em 89. A Constituição atual já estava em vigor, certo? Mas ele estava levando em consideração a emenda 1 de 69, né? Que era a Constituição anterior. Mas a emenda 1 de 69 tinha a mesma redação da Constituição atual, sobre a ADI interventiva estadual, só que ela só falava expressamente que a ADI interventiva estadual era ajuizada pelo PGJ. Então a gente tem esse precedente aqui, ó. E tem outros lá que agora eu não estou lembrado, tá, pessoal? Mas tem esse precedente. E aí a gente tem um outro precedente, que aí já foi um precedente proferido considerando a Constituição de 88, em que o que aconteceu? Foi um precedente em que o STF discutiu a possibilidade de quê? De interpor recurso extraordinário contra a decisão que julga a ADI interventiva estadual. Certo? E aí foi uma PET, porque foi um pedido cautelar dentro do recurso extraordinário que tinha sido interposto, tá? E aí o que estava sendo discutido aqui era se poderia ou não ajuizar interpor um recurso extraordinário nesse procedimento da ADI interventiva estadual. O que aconteceu nesse caso aqui? Aconteceu que a representação interventiva estadual desse caso, lá na origem, no TJ, ela foi, entre aspas, né, apresentada por uma associação. Acho que era uma associação ou era um particular, uma pessoa física, que estava sendo prejudicada pelo não cumprimento de uma decisão judicial. Aí foi lá e pediu a intervenção ao TJ. Bom, o que aconteceu? O município, que estava descumprindo a decisão judicial, foi lá, interpôs recurso extraordinário e aí pediu uma cautelar no STF para suspender a decisão do TJ. Essa cautelar foi autuada como essa PET 1256, tá? E aí os ministros falaram o seguinte, foi uma construção um pouco louca, vamos dizer assim, tá? Mas falaram assim, olha, no caso em que existe um descumprimento de uma decisão judicial por um município, o TJ poderia até atuar de ofício para mandar o governador realizar a intervenção. Veja, é uma decisão bem antiga, tá? Tem mais de 20 anos, é de 98 essa decisão. Então esse tipo de raciocínio me parece que hoje nem mesmo seria referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu só quero explicar a decisão para vocês, tá? E falou, olha, poderia até ser de ofício decretada pelo TJ, mandar o governador intervir no município. Por quê? Porque a gente tem ali uma decisão do próprio TJ sendo descumprida, de modo que se ninguém reclamar do descumprimento, o que vai acontecer é que o município vai ficar descumprindo eternamente essa decisão. E aí o STF falou o seguinte, ó, esse pedido de intervenção apresentado pelo particular, na verdade, é uma manifestação do mero direito de petição, que é um direito fundamental. O direito de petição é assegurado pela Constituição. Então veja, nesse caso, em que o STF não negou, não falou que existia um vício na origem da ADI interventiva estadual por conta de quem tinha ajuizado, entre aspas, né, a ação lá no TJ, ele não falou sobre esse vício porque o enfoque que estava sendo dado aqui era sobre a possibilidade ou não de ajuizar um recurso extraordinário.
Porque o STF falou o seguinte, ó, isso aqui, essa ADI interventiva não é um procedimento jurisdicional, é um procedimento de caráter político-administrativo. E a apresentação desse pedido aqui pelo particular foi uma mera manifestação do direito de petição. Não é um direito de ação titularizado pelo particular. Então, de modo que o STF, nesse precedente, deu a entender que o TJ poderia ser provocado por interessados, porque o TJ poderia agir de ofício. Percebem? Por quê? Porque se trata do descumprimento de uma decisão judicial. Mas veja, isso foi uma coisa que foi falada especificamente no caso de decisão judicial, e também o STF não disse que era uma legitimidade ativa daquele particular que estava prejudicado pelo descumprimento da decisão judicial. Falou que era só um direito de petição. E todo mundo tem direito de petição em qualquer situação. É um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, tá? Então veja, mesmo nesse caso aqui, em que houve uma situação que chegou no STF de uma ADI interventiva que tinha sido provocada não pelo PGJ, mas por um particular interessado no cumprimento da decisão, o STF não disse que era a legitimidade do particular para ajuizar uma ADI interventiva. Falou que, por conta do mero direito de petição, ele poderia até provocar o TJ, porque o TJ poderia até agir de ofício por conta do descumprimento da decisão judicial, já que no âmbito federal, o STF pode requisitar de ofício a intervenção quando tem um descumprimento de uma decisão judicial. A gente viu que é hipótese de intervenção federal, olha aqui, ó. No caso de desobediência à ordem ou decisão judicial, requisição do STF. Então o STF faz isso de ofício, né? O STF ou o STJ ou o TSE, né? Os tribunais superiores. Então foi um caso bem esquisitinho assim que chegou no Supremo Tribunal Federal, mas que mesmo nesse caso o STF não disse que o particular tem legitimidade ativa para ajuizar em nome próprio uma ADI interventiva. Não, é só a provocação do TJ, certo? Bom, ele pode simplesmente provocar o TJ, tá? Então, a gente não tem no STF uma jurisprudência dizendo que não é do PGJ a legitimidade para ajuizar a ADI interventiva estadual. Pelo contrário, o que a gente tem é um precedente anterior à Constituição de 88, mas que não tem motivo para não ser aplicado ainda depois de 88, falando que o Procurador-Geral de Justiça é o titular da ADI interventiva, certo? Além disso, como aqui eu mato a cobra e mostro o pau, lá ele, vejam só uma questão da própria FCC falando exatamente isso que eu acabei de explicar, que a legitimidade ativa para a ADI interventiva estadual é do PGJ. Então a própria FCC já disse isso anteriormente. Olha só aqui, ó, vou jogar na tela para vocês. Uma questão FCC de 2011, tá? Do Tribunal de Contas de Sergipe, o concurso aqui ó, de analista de controle externo, certo? Olha a pergunta, olha a questão. No que concerne à intervenção do Estado nos municípios, é correto afirmar. O gabarito foi isso aqui, letra B. Ó. A legitimidade para a ação interventiva estadual provocada é do Procurador-Geral de Justiça. Esse foi o gabarito. Até ganhei os parabéns aqui do que concurso. Ó. Parabéns, você acertou. Então vejam, a legitimidade, meus amigos, não tem dúvida nenhuma. A legitimidade ativa para a ADI interventiva estadual é do Procurador-Geral de Justiça. A gente tem previsão expressa disso na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Tá? É do Procurador-Geral de Justiça. A gente tem questão da Carlos Chagas falando isso também. E no enunciado da questão da PGE Mato Grosso, a banca examinadora disse que a associação ajuizou uma ADI interventiva. Não foi um simples exercício de direito de petição provocando o TJ. A associação provocou o TJ a analisar se era caso de mandar o governador intervir. Não. Ajuizou uma ADI interventiva. Olha aqui o enunciado, vou jogar na tela para vocês. Olha só o que o enunciado falou aqui, ó. Decorridos 3 meses sem que o município tenha tomado qualquer providência para cumprir a ordem judicial, a associação propôs perante o TJ representação interventiva. Ou seja, ela ajuizou uma ação como se ela tivesse legitimidade para ajuizar essa ação. Esse foi o problema dessa questão, tá? Então, na minha opinião, pessoal, essa questão tem que ser anulada, porque o próprio enunciado é problemático. Como é que vocês iam conseguir resolver
adequadamente uma questão que tem um enunciado problemático, tá? E por conta do enunciado não tem nem como salvar a questão, mudando o gabarito ou qualquer coisa do tipo. Não, a questão fica prejudicada já na origem dela. Tá? Então, na minha opinião, o que tem que ser feito aí? A Carlos Chagas tem que anular essa questão e atribuir a pontuação para todo mundo, tá? Digam aí o que vocês acham sobre essa questão aqui nos comentários. De repente vocês não concordam comigo, né? Mas, pô, eu trouxe todos os fundamentos que mostram que essa questão é problemática porque errou na legitimidade ativa da ADI interventiva estadual. Beleza? É isso aí. Deixa o like aqui pra gente, se inscreva no canal, clica no sininho, ativa as notificações e até a próxima.